Oi, gente. Como é que você tá? Tudo bem? Pois é, eu me senti na responsabilidade de fazer esse vídeo, porque nós estamos aí no mês de outubro, um mês onde somos aí atingidos, né, de forma gigantesca. Quando eu digo nós cristãos evangélicos, somos atingidos aí pela festa do Halloween, que abordam aí nas nossas escolas, né? Os nossos filhos estão aí vulneráveis a essa festa, a essa celebração. E eu quero aqui, de forma tão humilde e simples, ter um diálogo com você acerca desse assunto e descobrirmos aí, então, através dessa conversa, o que de fato a Bíblia diz acerca do Halloween. O que a Bíblia diz sobre essa festa, o que a palavra de Deus vai nos informar, vai nos falar acerca dessa festa que divide aí opiniões entre cristãos, né? Uma festa que divide opiniões de pais, enfim. Então eu gostaria de tão humildemente dar a minha contribuição como pastor, da minha contribuição como um líder espiritual de uma comunidade cristã. Eu preciso me posicionar e falar acerca desse tema. Então, se você não tem interesse de saber, eu já dispenso a sua atenção. Se você já tem a sua opinião formada, né, eu dispenso. Agora, se você quer saber, se você tem curiosidade, se você, de certa forma, gostaria de entender como cristãos, como se posicionar e o que a Bíblia diz acerca disso, eu quero convidar você a vir comigo. Se você, então, tem interesse e gostaria de compartilhar com alguém, também compartilhe esse vídeo, a fim de que nós possamos aqui humildemente alcançar outras pessoas que também estão aí com dúvida, estão perguntando, né, se fazem, se não fazem, se deixam ou não os filhos participarem dessa festa nas suas escolas, tá bom? Então é uma humilde contribuição. Deixa eu mostrar para você algumas imagens e eu quero perguntar, mostrando essas imagens para você, se você acha isso bonito. Veja bem as imagens, né, que circulam aí nas redes sociais alusivas a esse tema. Imagens que são, de certa forma, chocantes, né? Pois bem, isso está aí nas escolas, isso está aí entre os professores, isso está aí entre os alunos, pessoas que se vestem assim, pessoas que fazem esse tipo de maquiagem, pessoas que acham isso normal, né? Acham que isso não tem nada a ver, isso é apenas uma fantasia, isso é apenas uma maquiagem, isso é apenas uma formalidade e que não vai interferir em nada a vida do meu filho, não vai interferir em nada a vida da minha filha, eu posso pintá-lo, enfim, os pensamentos. E há outros que se chocam de fato, né? Olhando essas imagens, ficam aí assustados. Veja bem como são servidas as comidas, né? E tem pessoas que acham isso engraçado, né? Acha isso divertido. Nas escolas, né? No dia da merenda na escola, eles servem os nossos filhos com comidas assim, mas a pergunta é o que a Bíblia diz acerca dessa festa, o que a palavra de Deus vai nos informar, vai nos dizer acerca dessa situação que nós estamos enfrentando aí com os nossos filhos. Tá? Eu creio que muitos de nós já tem aí visto que para alguns o Halloween tem se tornado uma tradição familiar, né? Mas aí perguntamos, realmente é uma tradição familiar? Realmente é uma tradição que se pode levar de pais para filhos? Para muitas pessoas o Halloween é uma tradição. Muitos se juntam a essa festa sem prestar atenção ao que está sendo comemorado. Mas simplesmente entram na brincadeira, né? O Halloween tipicamente tem sido sempre festejado por algumas famílias ao longo dos anos. E elas não veem
nenhum motivo para mudar, para transformar, para trazer de certo aí alguma modificação nesse sentido. Agora, alguns até dizem, né? Que mal existe nisso? Efésios capítulo 5, verso 11 vai dizer que nós não devemos nos associar às obras infrutíferas das trevas. Então, tem pessoas que consideram o Halloween como um dos dias mais importantes do ano para quem é adepto aí ao ocultismo. Então, para as pessoas que são adeptas ao ocultismo, às práticas religiosas ocultas, para eles o Halloween é aí então uma das datas mais importantes, uma das datas mais assim marcantes dessa situação histórica, dessa situação, vamos dizer assim, que eles enfrentam. Então, nós precisamos nos atentar pelo que a palavra de Deus diz. Efésios capítulo 5, verso 11. Né? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai encontrar resposta para todas as questões da nossa vida. E Efésios 5, 11, Paulo vai nos dar aí uma dica, né? Como nós já lemos. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, a condenai-as. Então, você aceita o mal ou você o rejeita? Você recebe o mal ou afugenta o mal? Se o diabo te pedisse para segui-lo, você faria? O que você prefere, brincar com o mal ou resisti-lo? É a pergunta que se faz. Você já ouviu essa história? Veja bem. O diabo apareceu para um homem e lhe disse que teria de escolher um entre 3 pecados. Então o diabo apresentou os 3. O primeiro pecado, matar o seu empregado. 2, bater em sua esposa. E terceiro, beber uma garrafa de cachaça. Aí eu pergunto, o que você escolheria desses 3 pecados? Matar o seu empregado, bater na sua esposa ou beber uma garrafa de cachaça? Talvez a resposta, né, ela vem solta aos olhos, como que pensando, não, eu vou fazer o menos prejudicial. Né? Vou aí optar pela opção menos prejudicial para os outros. Eu não quero fazer mal para ninguém. Então, a pessoa, às vezes, ela vai ali e opta pela garrafa de cachaça. Eu vou pelo menos mal. Vou tomar aí a garrafa de cachaça. Mas mesmo assim, mesmo optando pela garrafa de cachaça, a pessoa está escolhendo errado. Por quê? Porque qualquer das escolhas que nós vimos o diabo apresentando, que são 3 pecados, qualquer uma dessas escolhas é errada. Vejamos por quê. Porque o rapaz, então, da história, ele pensou assim, não, então eu vou escolher a garrafa de cachaça. Então, escolhendo a garrafa de cachaça, ele foi lá e bebeu. E bebendo aquela garrafa de cachaça, ele ficou totalmente embriagado. Quando a esposa do homem chegou e o encontrou, perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele disse, olha, eu tomei uma cachaça. E ela disse, mas você não devia ter tomado essa cachaça. E ele se irritou e, então, no ato de impulso, ele começou a bater nela. Olha aí, então, ele já cometeu 2 pecados. Primeiro, ele bebeu a garrafa de cachaça, que ele achou que era o menos mal. Agora ele está cometendo o segundo. Ele bateu e agrediu a sua esposa. O empregado dele, vendo aquela situação, quis entrar e interferir para que não houvesse aquela agressão à mulher. Ele foi lá num âmbito de raiva, foi lá, matou o seu empregado. Então a pergunta é, ele optou pelo menos mal, mas essa é a questão. Ele escolheu apenas o menos mal. Então o que aconteceu de errado nesse caminho? Né? Onde está o erro, então, sendo que ele escolheu fazer o menos mal? É que essa é uma realidade, né? É uma verdade que não importa o que você fizer. Se você seguir os conselhos do inimigo, nada de bom vai te acontecer. Mesmo as coisas inofensivas propostas por ele pode se tornar algo muito perigoso. Até aquilo que você trata não ter tanta relevância e que você pode, de certa forma, ali atentar ou atender,
isso vai te trazer mal. O diabo não oferece nada para ajudar as pessoas. E aí a pergunta é, e sobre o Halloween? Né? Muitas pessoas fazem as mesmas coisas. Por quê? Porque para não ficar mal vista, para não ficar aí, meu filho vai ficar isolado, minha filha vai ficar isolada, a gente ele não vai estar inserido no contexto de escola, esses pais acabam por optar pelo menos mal. Né? Então, a verdade é, o que você pensa, o que você sabe, você conhece a história, você sabe, você conhece o Halloween, você sabe o princípio dessa festa, você sabe de onde surge, como surge. Você sabia que o Halloween ele começou um dia onde se dava tributos à adoração a forças do mal? Você sabia disso? Pois é. O Halloween ele vem da palavra Shamaim, tá? E essa palavra Samaim, que tem um significado muito terrível. Qual é o significado dessa palavra? É conhecido como Senhor da Morte, que convida todas as almas das pessoas mortas do ano que passou para entrar nos corpos de animais e serem humanos para uma noite de celebração. Então esse é o significado aí da palavra que dá nome à festa do Halloween. Então é por isso que essa data, dia 31 de outubro, é tão especial para quem a pratica e está dentro do ocultismo. Então agora nós veremos por que um cristão não deve comemorar o Halloween. Então, deixa eu me direcionar agora aqui. Você que não é cristão, não se sinta ofendido. Essa vai ser uma palavra para quem é cristão. Essa vai ser uma palavra para quem tem Cristo como princípio de regra para a tua vida. Então, não se ofenda. Eu não estou dizendo nada para você que não é cristão. Mas para os cristãos em Cristo Jesus, os evangélicos, essa palavra é direcionada para pais, para, enfim, filhos, para todos esses que estão aí em contato com essa realidade do Halloween. Então, nós perguntamos, será que um cristão deve comemorar o Halloween? Claro que não. E a gente vai ver alguns motivos pelos quais o cristão não deve comemorar o Halloween. Primeiro, porque o Halloween não glorifica a Deus. O Halloween glorifica a morte. O Halloween não exalta a Deus, mas ele exalta a morte. Em primeiro lugar, é importante para nós perceber que a morte não vem de Deus, mas foi resultado da escolha do próprio ser humano, quando desobedeceu a Deus. Então, nós não temos por hábito celebrar a morte. O cristão em Cristo Jesus, o servo de Deus, ele celebra a vida. Ele faz escolhas que o leva a acreditar na palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, tem a seguinte descrição que eu passo a ler com você, que dizia o Senhor Deus, ordenou ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Então, a morte é uma consequência do ato de pecado do homem. É consequência desse ato pecaminoso. Veja Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 12. Ele diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o cristão não pode festejar o Halloween, porque o Halloween celebra a morte. E a morte, ela é uma consequência de uma vida de pecado. O cristão, então, deve ficar de fora dessa festa que celebra uma consequência de mal. Então, o primeiro motivo por que o cristão não deve comemorar o Halloween é porque o Halloween glorifica a morte. E segundo entendimento que devemos nos apagar é que a morte é um inimigo nosso. A morte é um inimigo do povo de Deus. A morte ela é um inimigo pelo qual nós lutamos contra. Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, que ele diz que o último inimigo do homem a ser destruído é a morte. Então, meus amados irmãos, atentando para o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, verso 12,
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Morte é símbolo, ela é o retrato da degradação humana, da queda do homem, do declínio do homem. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10, Paulo diz que a graça de Deus é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe vida e imortalidade à luz através do Evangelho. Então, Cristo, ele não tem ligação com nada do que é morte. Cristo trouxe a vida. Então, o primeiro motivo que o cristão não deve comemorar o Halloween é porque o Halloween celebra, o Halloween adora a morte. O segundo motivo pelo qual o cristão não deve celebrar o Halloween é porque o Halloween honra Satanás e seus demônios. Exatamente isso. O Halloween honra a Satanás, ou seja, ele traz homenagem ao inimigo, ao nosso adversário. Então o cristão, como pode fazer parte de uma festa cuja honra vai ao nosso adversário? Porque a palavra de Deus diz, e quando lemos na Bíblia, que ele sim, o nosso Deus, é que deve ser honrado. O nosso Deus é que deve ser glorificado. O nosso Deus que deve ser glorificado. E ele não é honrado no Halloween. O nosso Deus nem sequer é mencionado nessa festa. Nem sequer pensa em fazer oração ao nosso Deus durante a festa do Halloween. Pelo contrário, Satanás, as bruxas e os demônios é que são aí honrados nessa festa. Então, como pode um cristão celebrar o Halloween? Como pode um cristão aceitar esse tipo de coisa? 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, veja bem, o diabo, anda em derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Em toda a Escritura, o nosso adversário é descrito como quem? O Deus deste mundo, e que cega a mente dos homens, segundo os Coríntios 4,4. Ele é o príncipe deste mundo, João 12,31, João 14,20, João 16,11. O príncipe das potestades do ar, Efésios 2, capítulo 2, verso 2, capítulo 6, verso 12. Então, a palavra de Deus diz em 1 João 4,4 que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós lemos em Romanos 8,31 que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então esse é, meus queridos irmãos, um dos motivos pelos quais o cristão não deve comemorar o Halloween. Ele celebra a morte e ele não honra Deus, mas ele honra Satanás e os demônios. Agora, vamos continuar nessa conversa, porque ainda temos muito que falar. Veja bem, o cristão não deve comemorar o Halloween. Em terceiro lugar, por quê? Porque o Halloween leva as pessoas a pecarem contra a Deus. O Halloween induz o seu filho, meu filho, a sua filha, a desonrar a Deus, a pecar contra o Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E eu não teria que sejais participante com os demônios. Então, quando nós comemoramos o Halloween, quando nós permitimos o nosso filho ou nossa filha participar dessa festa, nós estamos permitindo que eles sejam participantes das mesas, onde está ali as oferendas aos espíritos malignos. Segundo os Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15, diz que não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Não é de muito, pois que também os seus ministros se disfarçam em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então o cristão não celebra o Halloween. É absolutamente impossível participar da verdadeira adoração de Deus e ao mesmo tempo em festa de adoração aos demônios. Não pode haver essa junção. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21,
Paulo está dizendo: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Veja que interessante, Deuteronômio 11:16. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane e não vos desvieis e sirvais a outros deuses e adoreis. Então há uma recomendação para nós cristãos que nós adoremos a Deus, que a gente não pode beber do cálice de Deus e do cálice dos demônios, sentar-se à mesa de Deus e sentar-se à mesa dos demônios. Vejamos mais um motivo pelo qual o cristão não deve, não pode, não deve comemorar o Halloween, não deve permitir o seu filho comemorar o Halloween. Em quarto lugar, porque é algo que desagrada a Deus. Lembre-se de que Deus é luz, enquanto que Halloween é uma festa intimamente ligada com as trevas. É uma festa intimamente ligada com a escuridade. Nós devemos dizer como o rei Davi escreveu no Salmo 139, verso 21. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que levantam contra ti? Então é tempo de nós como igreja nos levantarmos contra as obras infrutíferas do mal, com as obras de Satanás, com aquilo que afronta. Então nós devemos aproveitar o dia 31 para nós promovermos que os nossos filhos, as nossas filhas, se aproximem mais de Deus. Eles se entreguem mais a Deus. Tiago 4, versos 4 a 8, ele diz: não sabeis que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. João 8, verso 12. Então Jesus tornou-lhes a falar, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo nenhum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Posso dar uma sugestão a você? Posso sugerir algo importante a você, papai, a você, mamãe, nessa data tão especial, tão assim marcante, em que os seus filhos serão envolvidos com isso em casa? Pois bem, vai aí a nossa dica para o que você faça no dia 31 de outubro com a sua família. Explique para os seus filhos o real significado da festa. Aí eu abro um parênteses para dizer que nós precisamos explicar para os nossos filhos quando nós dizemos não. Você não pode única e simplesmente dizer não aos seus filhos e não explicar o porquê que você está dizendo aquilo. Por que você está dizendo que ele não deve cometer, que ele não deve fazer? Deve ter uma explicação. Então, aproveite esse vídeo que você está assistindo, anote aqui as informações que nós estamos passando, para que você ensine os seus filhos e explique para eles o real significado da festa do Halloween. Uma vez que eles entenderem o real sentido e dessa festa, eles obviamente não vão querer estar participando disso. Então, aproveite esse dia, aproveite essa data e explique para os seus filhos o real sentido da festa do Halloween. Depois, faça na sua casa a festa da luz, em oposição a Halloween, a festa das trevas. Deixa eu dizer para vocês, aqui no município onde nós moramos, Santo Antônio da Patrulha, existem escolas que trocaram a festa do Halloween pela festa da alegria, pela festa do branco. As crianças se vestem de branco, as professoras se vestem de branco, espalham-se balões brancos pela escola, celebram a paz, é a festa da paz. Veja que contraponto interessante para a festa do Halloween. Faça isso aí na sua casa, faça isso com a sua família. Promova esse momento para que os seus filhos possam chamar os seus amiguinhos e contraponha a festa do Halloween com a festa do branco, a festa da luz, a festa da paz. Faça alguma coisa. Qual o traje típico para as crianças? Efésios 6, versos 10 e 8 diz: faça as peças da armadura de Deus, porque ali está as armaduras de Deus. Efésios capítulo 10, verso 18. Então, faça as peças da armadura de Deus, faça uma espada e
fazendo uma espada, explique para o seu filho o significado da espada do Espírito, né? Faz um escudo, explica para o seu filho qual é a função do escudo nas armaduras de Deus. Pega uma sandália, né? Ou faça uma sandália com papelão, barbante, e explique o porquê de calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Faça um capacete, né? Explique para ele o que é o capacete da salvação. Então é uma sugestão para que você faça isso. E por quê? Porque eles vão entender que todas essas armas, espada do Espírito, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé e as sandálias são armas espirituais que nós temos para combater o mal, para que combatamos as obras das trevas. São armas que Deus nos proporcionou. Então, pai, mãe, por favor, não leve os seus filhos, não permita que eles participem do Halloween, não deixe eles terem contato com esse tipo de situação, vai prejudicar eles, eles vão ficar atormentados, eles vão ficar tendo noites de insônia, eles vão ficar perturbados nos sonos, eles vão te tirar a tua paciência. Por quê? Porque sorrateiramente o inimigo vai entrar e vai aí atormentar o sono do seu filho, da sua filha. Então, em nome de Jesus, que nós possamos atentar para o que Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 11. Todos nós devemos, então, aplicar isso em nós, que nós não devemos associar as obras infrutuosas das trevas, antes condenar essas obras, não permitir que os nossos filhos e as nossas filhas estejam aí comemorando. Então, essa foi, da minha parte, uma pequena contribuição para que você evite que os seus filhos enfrentem essa realidade tão terrível que é o Halloween. Por quê? Porque crente, servo de Deus, não pratica o Halloween, não vai para a festa do Halloween, não permite que seus filhos envolvam com o Halloween, tá bom? Se serviu para você, compartilhe aí com outras pessoas esse vídeo para que você leve também esse recado aí a outros pais, outras mães que precisam, tá bom? Um beijo no seu coração. Eu quero fazer uma oração para Deus abençoar sua casa, sua família. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando cada lar, cada casa, cada família. Está agora neutralizado toda a força do mal, toda a influência maligna que queira entrar no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, tirando a paz, a alegria e a harmonia entre o nosso lar, Pai. Entre com a providência agora, seja a luz que brilhe sobre os lares, sobre as casas, sobre as famílias. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. No nome de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém e graças a Deus. Amém. Pai do Senhor, Deus te abençoe. Guarde os seus filhos, porque eles são herança do Senhor, são presentes de Deus para a sua casa e para a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.